Alô, irmãos e irmãs, com muito prazer que a gente começa mais um 100% Jesus e que vamos começar com a oração. Senhor, amado Deus Todo-Poderoso, que nos revele, Senhor, com seu Espírito Santo, o dom da profecias, que está escrito em todas as Escrituras sagradas. Que o Senhor venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento para mais um 100% Jesus ao vivo. Pai amado celestial, entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida dos irmãos que estão aí, do outro lado, assistindo o canal 100% Jesus. Abençoa as pessoas que estão enfermas, como Dona Preta, a sogra de Hudson, uma oração para ele, Senhor, se recuperar. Ao povo da igreja, Rodrigo, Senhor, a Ionara, se recuperar do câncer, e a mim também, recuperando dessa depressão, dessa dificuldade. Nos ajuda, Senhor, a sair do mal. Ajuda, Senhor, também aqueles que estão em hospitais, camas de hospitais, com dificuldade de saúde, aquelas pessoas que passam fome na rua, pessoas que estão no caminho errado. Abençoa cada ser humano na face da terra. Senhor, eu te peço, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para a Sagrada Escritura, que vamos estudar agora um novo tema. E o tema é o dom de profecia. Realmente a Bíblia toda foi escrita por profetas de épocas diferentes. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é conectada, ela não tem erro. Pode ter erro de escrita, por causa que vão escrevendo ligeiro e errem alguma coisa. Mas o sentido da palavra é o mesmo de cada escritura. Não tem escritura diferente da outra, não. Só apenas os dialetos, Mas foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e que a gente possamos usar esse livro como canal de bênção para nossas vidas. Então vamos aqui começar mais um 100% Jesus, falando das profecias. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que estiver assistindo nesse canal, e vamos estudar. Começamos aí. Vamos começar. A profeta, Ellen White, Ellie Goodwright, não tinha as 4 séries fundamental completa. Escreveu mais de 25 milhões de palavras. Sua profecia e visão abrange a vida pessoal, familiar, religiosa, educação e saúde. As escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para a substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos
melhor compreensão das suas mensagens. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ela fala. Uma delas é o ministério profético. A primeira pergunta aqui do nosso canal 100% Jesus a primeira pergunta é essa: qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Qual o sinal do fim? Está em Mateus 24, versículo 24. Vamos ler aqui na nossa Bíblia, aqui no nosso computador. 24, capítulo 24, versículo 24. Confira aí nas suas Bíblias, viu? Pronto, capítulo 24, versículo 24, o versículo diz assim, versículo 24: porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Amém, meu irmão? Temos que ter cuidado. A palavra diz, né? Agora vamos aqui. Mateus 24, versículo 24 diz assim, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Isso aí. Falsos Cristo e falsos profetas que enganarão através dos sinais e prodígios. Pergunta número 2 do nosso estudo é o dom de profecia. No canal 100% Jesus. Como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Vamos lá em 1 João, nas nossas escrituras, né? 1 João, vamos ver aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tá vendo aí? Temos que ter cuidado aí, viu, gente? O canal 100% Jesus aí está continuando a série aí, viu? E vamos aqui, continuando adiante. É isso aí. Agora vamos ver. Como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Aí está aí, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se o Espírito se procede de Deus, por muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ei, rapaz, devemos provar, temos que ter prova se ele é falso profeta. Então vamos lá.
Continuando adiante o nosso estudo. Pergunta número 3 do nosso estudo é o dom de profecia. Canal 100% Jesus. A pergunta 3 diz assim: quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Ele veio em carne e habitou entre nós, né? Ele é de Deus. Então vamos aqui, né, nos relatos, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá vendo? Aceitar a encarnação de Cristo, temos que aceitar a encarnação de Cristo. Vamos para a pergunta B. Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o 23. Mateus 7. Mateus 7, do capítulo 15 ao 23. Vamos ler aqui. Guardai-vos de falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhei-se, porventura, uvas do espinheiro, ou figo do abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Todas as árvores que produzem bons frutos é cortado e lançado no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus diz assim: então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Olha o cuidado aí, viu, gente? O cuidado de muitos pregadores aí, pregando sem viver a palavra de Deus. Olha o cuidado. Canal 100% Jesus, mais uma série de estudo. Está próxima à conclusão, falta 5 para concluir. Vamos aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. E
Colhei-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 17. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21, diz assim: assim, pois, pelo seu fruto os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E aí, a pergunta B: manifesta o fruto em sua vida. Pergunta C do estudo está em Deuteronômio capítulo 17, 18. Capítulo 18, capítulo 18, Deuteronômio. Agora o versículo é do 21, 22. 21 e 22. Fala assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando um profeta falar o nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou com presunção, e falou como profeta, não o temerás. Não deve temer falsos profetas, né? Segurando aí. Cumpre-se a sua. Agora vamos ver. Se sabes que quer, quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, como soberba. E falou tal profeta, e não tenhas temor dele. Aí compreende-se a sua predição. Eita, Deuteronômio capítulo 3, agora pergunta 3, né? Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Vamos lá, D. E aí, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: se levantar no meio de vós profetas ou sonhador de sonho, em vós anunciar um sinal de prodígio, suceder o sinal de prodígio de que vos houve falado, e ele disse: vamos após outros deuses que nunca conhecei, se virmos, e não ouvireis a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provado, para saber se amas ao Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Daí não devemos se confundir. Quando vos disserem
Consultei os negromantes, os adivinhos que de Axiledria e murmuraram: acaso não consultarás o povo ao seu Deus? A favor de vivos se consultarão os mortos a lei e aos testemunhos, se ele não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Foi Isaías, né? A lei. Viver em conformidade à Bíblia e à lei de Deus. Pergunta é Daniel capítulo 10. Daniel 10, hein? Vamos aqui em Daniel capítulo 10, nosso estudo aqui da palavra, canal 100% Jesus aí. Daniel capítulo 10, versículo do 7 ao 10. Diz assim: ora sou eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre ele um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só ao contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Consultando, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som de sua palavra, eu caí no profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo, sobre o meu joelho e sobre as palmas das minhas mãos. Eita! Aí, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre ele grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, contemplei esta grande visão. Daniel capítulo 10, do versículo 7 ao 9. E não me restou força em mim, e meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, o rosto em terra. É isso aí. Dom de profecias é o estudo de nós hoje. Pergunta 3 diz assim: quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Somente a presença de fenômeno físico não é a prova suficiente de verdadeiro dom de profecia, pois o Satanás também opera sinais. Está vendo aí como é perigoso? Satanás opera sinais também. Agora, Êxodo, capítulo 7 de Êxodo. Vamos ver aqui. O 7. Rapaz, o povo sofre por falta de conhecimento. Vamos lá, 7, versículo 9
até o 12. Olha aqui. Quando o faraó vos disse: apresentai de vossa parte alguns milagres, e dirá a Arão: toma a tua vara e lançai-a diante do faraó, para que se torne em serpente. E então Moisés e Arão foram ter com faraó, e disseram: assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente, né? Ela se tornou em serpente. Versículo 12. Pois cada um deles lançou a sua vara e ela se tornou serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Aí, vendo aí? E o verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características citadas. Vendo? Agora a pergunta 4 do nosso estudo da palavra diz assim: que mulheres tiveram o dom de profecias da Bíblia? Que mulheres? Né? Vamos aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Uma profetisa. Êxodo. Miriam. O nome dela é Miriam. Vamos aqui à pergunta B. Diz assim: Juízes capítulo 4, versículo 4, fala assim: Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Juízes capítulo 4, versículo 4, né? E ela é Débora. Lucas capítulo 2, versículo 36 fala assim, ó. Lucas 2, 36 fala assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanel, do tribo de Ásia, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Lucas capítulo 2, versículo 36. É Ana. Outra profetisa é Ana. Agora a pergunta D. A pergunta D está em Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Atos 21, versículo 8 e 9 diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Aí, a pergunta D agora: as 4 filhas que Filipe tinha. Agora vamos para a pergunta número 5 do nosso estudo, que é essa: que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse capítulo 12,
versículo 17. Apocalipse 19, versículo 10. Nos últimos dias, a verdade do dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora vamos aqui em Apocalipse 19, versículo 10, diz assim: prostai-me-ei antes os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos aqui, irmãos, olha. Pergunta 6. O dom de profecia canal 100% Jesus voltando, né? Devagarzinho. Porque os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen Goldwhite. Pergunta: seus ensinos são fundamentais na Bíblia? B. Ela exalta as pessoas de Cristo? C. O cumprimento de suas profecias? D. Os frutos positivos em sua vida? E. Adventistas, não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. F. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. A palavra certa é a A, B, C, D, E, F. A errada é a E. Dom de profecia, canal 100% Jesus. Estamos aqui quase perto do fim de mais um estudo da palavra. Pergunta 7. Qual é a nossa segurança no dia finais? 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 20. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 20, versículo 20. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em seu profeta e prosperareis. Aí. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 diz assim: não desprezes as profecias. Entendeu? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Né? Vamos para a recapitulação do nosso estudo. Nosso estudo hoje foi o dom de profecia, no canal 100% Jesus, que está voltando devagar, irmão. Está voltando com força, com fé, com garra. Agora vamos à recapitulação do nosso estudo aqui. Nos últimos dias surgirão falsos Cristo e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres recebem o dom de
profecia. Esse dom se manifesta na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esses dons manifestados através de Ellen G. White e em virtude de sua coerência em relação ao critério bíblico da avaliação profética. Compromisso de fé, dom de profecia, no canal 100% Jesus. Creio que estamos vivendo nos últimos dias? Sim. Aceito o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Desejo ler o livro escrito por Ellen G. White? Sim. O próximo estudo diz assim: Deus nos fez administradores de suas riquezas e numa sociedade singular requer que lhes devolvemos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando o nosso alegado administração sábia, judiciosa e fiel do restante 90% é da gente. Vamos aí, irmão. Próximo estudo é como se administrar nossas finanças. O estudo de 100% Jesus encerra com muita fé. Que o Senhor possa ajudar-nos. Nos ajudar, Senhor, a entender a Tua palavra. Que amanhã será um novo dia. Senhor amado Deus, o Criador, Senhor da terra, Pai amado, entregamos aqui na Tua mão e a palavra de reflexão fica nessa música aqui. A música Jesus nos Getsemane. Ele sofreu por nós na cruz. Que nós possamos refletir sobre esse estudo da palavra. Que vocês possam conferir aí, irmãos e irmãs, a palavra de Deus. Não é religião que salva ninguém, é só o nosso Salvador Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a nossa salvação, é o caminho ao céu. Veja quando Jesus sofreu, os cravos nas mãos, doía, o corpo dele estava ensanguentado, de tantas chicotadas, cuspidas na cara, na face de Jesus cuspido. Veja dentro de você o que precisa ser mudado para ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Veja-se nessa palavra, nessa lei. Os soldados cuspiam, ele estava lá, todo nu,
sofrendo, apedrejado, carregando aquela cruz pesada dentro do corpo dele todo ensanguentado. Por você e por mim, por cada um pecador, para nós ter a salvação. Ele pagou o preço maior do mundo, deu a sua própria vida para nos salvar. Aqui deixo essa mensagem em nome, por amor de Cristo Jesus. Veja, irmão, não deixe o mal invadir teu coração, porque só quem pode habitar em você e em mim é o Espírito Santo de Deus, que faz a entrada de Jesus Cristo. E nós corremos atrás da palavra de Deus. Olha, gente, Deus perdoa os nossos pecados, mas se irmos a Jesus Cristo, pedir perdão. Vocês, irmãos e irmãs do canal 100% Jesus, aqui deixo para você, reflita. Teve uma pessoa que pagou um preço caríssimo por nós. Está aí, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso é um grande dor que Ele sofreu por nós, para poder nós hoje ter uma salvação contida através do nosso Salvador Cristo Jesus. Perdão dos nossos pecados, Senhor, nos ajuda a vencer esse mal que habita em nós. Abençoa cada ser humano na face da terra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim seja, em nome de Jesus. Reflita aí, irmão. Amém. E graças a Deus. Fica aqui por aqui mais um 100% Jesus. Amanhã estaremos aqui de volta. Eu, irmãos, de volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até amanhã, irmãos.